da brincadeira. E José, o rei da confusão. E João, trabalhava na feira. E José, outro na construção. E João. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar capoeira. Pra Ribeira namorar. Eu vim da Bahia cantar, vim da Bahia contar tanta coisa bonita que tem na Bahia, que é meu lugar. Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar. A Bahia que vive pra dizer como é que isso se faz pra viver, onde a gente não tem pra comer, mas de fome não morre, porque na Bahia tem mãe Iemanjá, de outro lado o Senhor do Bonfim, que ajuda o baiano a viver, pra sambar, pra cantar, pra valer, pra morrer de alegria, na festa de rua, no samba de roda, na noite de lua, no canto do mar. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá. Tanto tempo que eu estava para vir, nunca vim. Hoje eu vim. Baixo, me diz uma coisa. Você nasceu? Salvador, dia 26 de junho de 1942. Não foi em Ituaçu? Não, foi em Salvador. Meu pai e minha mãe eram de Salvador. A minha mãe ainda está viva, está com 92 anos agora. E tinham acabado de se formar, ele em medicina e ela em professora. E tinham que, enfim, começar a vida em Salvador era mais difícil naquela época. Havia também muita demanda no interior da Bahia, né, por professores e médicos e tal. E eles resolveram ir para Ituaçu e foram para Ituaçu. Lá minha mãe ficou grávida, mas na época do nascimento do filho, como a família estava em Salvador e tal, vieram para Salvador, daí eu nasci em Salvador. O que é que você lembra assim de tua mãe? Minha mãe? Muita coisa. Me lembro dela tomando conta da casa, ao lado do meu pai, indo para a escola, dar aula na escola primária onde ela era professora, penteando os cabelos, fazendo preparando as aulas dela e, enfim, acariciando a gente, eu e minha irmã. Ela era cantando também. Mãe cantava tudo, cantava as coisas da época, as canções de niná, cantava, enfim, as músicas de Orlando Silva, de Augusto Calheiros, de Patativa do Norte, as canções de Linda Batista, de Dalva de Oliveira, todo o repertório todo. Nós ouvíamos muito rádio. Meu pai e minha mãe ouviam rádio. Era raro, poucas casas tinham rádio lá em Ituaçu, e uma delas era a nossa. Ouvia-se muito a Rádio Nacional do Rio, ouvia-se muito a Rádio Tupi do Rio e de São Paulo, ouviam-se as rádios Marink, Veiga, do Rio e de São Paulo. Essas eram as principais. Roda.
Meu povo, preste atenção. Eu nem me lembro mais. Meu povo, preste atenção na roda que eu te fiz. Quero mostrar pra vocês aquilo que o povo diz. E aí por aí vai. Essa daí foi uma música que eu fiz com João Augusto, que era diretor do Teatro dos Novos. Quando eu conheci Caetano, Bethânia e toda a turma com quem acabamos fazendo coisas, né, muito interessantes, essa turma, especialmente Caetano e Bethânia, eram muito ligados ao pessoal de teatro, da Escola de Teatro da Bahia, que naquela época tinha um destaque muito grande na vida cultural da cidade de Salvador. E eles eram amigos de vários atores, diretores, enfim, cenografistas e tal. E João Augusto era um dos diretores de quem eles eram amigos, que se tornou depois meu amigo, acabou batizando Narinha, Nara, minha filha, quando ela nasceu. Ele era padrinho da Nara. E, entre outras coisas, naquela ocasião, escrevemos Roda. Ele escreveu esse texto nessa letra e eu musiquei. Procissão eu fiz naquela mesma época. Olha lá vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso e os homens escutando tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. Eram reminiscências de lá de Ituaçu, na verdade, né? Especialmente das festas de Nossa Senhora do Alívio e outras festas religiosas, mas especialmente Nossa Senhora do Alívio, dia 15 de agosto, que era a padroeira da cidade de Ituaçu, que era já uma paróquia naquela época, apesar de ser uma cidadezinha muito pequena, tinha uma paróquia. Frei Pedro era o pároco e fazia festas muito bonitas. A festa da Nossa Senhora do Alívio era uma festa muito bonita. E eu me lembrava dos andores, dos patronos da festa. Cada ano tinha um patrono, né? E das pessoas carregando os santos e tal. E quando eu fiz procissão, era exatamente a reminiscência daquelas procissões de Ituaçu. Viramundo foi com Capinã. Essa já foi quando a gente chegou em São Paulo, em 65, né? 65. O Capinã havia migrado para São Paulo, entre outras por razões de segurança, porque com o golpe de 64, ele que era muito militante, muito ativo, ficou muito ameaçado em Salvador, veio para São Paulo. E eu, logo em seguida, vim também, né, naquele movimento que se sabe, né, eu vim trabalhar na GC Lever e acompanhar um pouco Bethânia e Caetano, que estavam vindo para cá também. E aqui nós nos encontramos. E sou viramundo virado na ronda das maravilhas, cortando a faca e facão, os desatinos da vida, gritando para assustar. E aí os versos falam desse viramundo virado, que ainda vira este mundo em festa, trabalho e pão. Que era bem uma visão da época, né? Aquela transformação do mundo pela qual nós todos trabalhávamos de uma certa forma e almejávamos de uma forma muito ardente e tal. E essa música foi feita com Capinã, já aqui em São Paulo, nos primeiros momentos do tempo da GC Lever. Louvação foi com Torquato. Vou fazer a louvação, 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 do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado.
Meu povo, preste atenção, 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 e me escute com cuidado, louvando que bem merece, deixa o que é ruim de lado, louvando que bem merece, deixa o que é ruim de lado. É uma canção que marcou, inclusive, o meu lançamento mesmo, o surgimento, porque ela foi gravada por Elis, né? Elis Regina, e quando o do incêndio da TV Record, você se lembra? Na hora do incêndio estava tocando a música no rádio de manhã cedinho. E daí não me lembro quem, mas enfim, vários dos locutores responsáveis pela programação da Record na época resolveram utilizar a canção como uma espécie de legenda, como uma espécie de talismã, de bom augúrio, no sentido da resistência, enfim, da reação contra o incêndio, contra aquela tragédia, né? E daí Louvação tocou no rádio o dia todo e tocou no dia seguinte também. Se tornou uma canção muito conhecida por causa daquilo. Logo em seguida fez sucesso com Elis também. Um poeta desfolha a bandeira e a manhã tropical se inicia. Resplandente, cadente, fagueira, num calor girassol com alegria, na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu povo. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu povo. Torquato? Eu conheci Torquato na Bahia. Ele exatamente vindo do Piauí, passando por Salvador. Eu não sei bem se Torquato teria se radicado na Bahia naquela época, já como estudante, enfim. Não me lembro bem desse detalhe, mas sei bem que ele permaneceu um período relativamente longo em Salvador, suficiente para criar amizades com Caetano, com Duda, com Capinã, comigo, com vários companheiros dali da época. E logo se manifestou muito interessado em poesia, em letras de música. E depois veio também para o Rio, na época que nós viemos para o Sul. Ele também veio e se tornou um dos parceiros, não só nossos, mas também do Edu Lobo, né, de vários outros autores com quem ele trabalhou durante muito tempo. Lunique 9, poetas, seresteiros, namorados, correi, é chegada a hora de escrever e cantar, talvez as derradeiras noites de luar. Momento histórico. Foi quando o Lunique 9 foi lançado. Nós estávamos naquela época no auge da corrida espacial, né, entre a Rússia e os Estados Unidos. Um lançava um Apollo de um lado, o outro lançava um Sputnik do outro lançava... E o Lunique 9 havia sido o primeiro artefato, não é, a pousar suavemente na Lua. Não é? Era russo, não é? Era de fabricação russa, e foi... eu me lembro, eu estava em São Paulo, né, naquela época, e fiquei muito impressionado pelo fato e resolvi fazer uma canção que era ao mesmo tempo de louvação às conquistas tecnológicas e ao mesmo tempo uma espécie de manifestação de um receio sobre a possibilidade de que, enfim, as velhas tradições, os velhos modos de ser, de fazer poesia, etc., pudessem ser afetados. Tanto que a música fala, não é? Poetas, chegou a hora de escrever e cantar talvez as derradeiras noites de luar. Era uma fantasia maluca na minha cabeça que os artefatos humanos, as sondas, os foguetes, as
pudessem cobrir a face da lua, na verdade, e a lua deixar de nos, né, de nos brindar com seu clarão suave. Era uma maluquice da minha cabeça. Minha senhora, onde é que você mora? Eu nem me lembro direito dessa letra. Essa música eu fiz e inscrevi num festival, não foi? No Festival da Canção, Festival Internacional da Canção. Se não me engano, o primeiro ou o segundo. E essa música é com Torquato também, né? É uma letra de Torquato. Bonita, daqueles poemas românticos que ele fazia. Muito interessante. E eu me lembro que o fato engraçado dessa música, que não me sai da memória, é de que, para a inscrição no festival, tínhamos que mandar uma partitura, né? Ou eventualmente uma gravação em fita, mas uma partitura seguramente era uma das condições para a inscrição da música. E eu me lembro que eu próprio escrevi essa partitura. Minha sabiá, minha zabelê, toda meia-noite eu sonho com você. Se você duvida, eu vou sonhar pra você ver. Isso, na verdade, é o quê? É um canto popular do Nordeste, como várias cantigas populares do Nordeste, de uma beleza extraordinária, e que nós aproveitamos também, eu e Torquato, para daí escrevermos uma canção. Torquato, a partir desses versos, escreveu outros versos a respeito dessa entidade, desse ser mítico, na verdade, chamado Zabelê, uma mulher mítica, ideal. E eu também, a partir da música, bem nordestina, né? Daí eu e Torquato fizemos a canção Zabelê, que teve um impacto muito forte na época, especialmente entre nossos colegas músicos. Eu me lembro bem, Rui Guerra era muito impressionado por essa canção, Edu Lobo também, Vinícius, todos eles gostavam muito dessa música. Não há muito o que dizer. Uma canção sobre um berço, um verso talvez de amor, uma prece por quem se vai. Mas que essa hora não esqueça, e por ela os nossos corações se deixem graves e simples, pois para isso fomos feitos, para a esperança do milagre, para a participação da poesia, para ver a face da morte. De repente, nunca mais esperaremos. Hoje, a noite é jovem. Da morte, apenas nascemos imensamente. Vinícius conheci muito bem. Vinícius foi responsável pelo primeiro show que eu fiz no Rio. Ele resolveu fazer um show em que éramos apresentados ao Rio, eu e Bethânia. Então, nós três nos juntamos no Teatro Opinião do Rio e fizemos um show que foi um pouco escrito, enfim, o roteiro foi escrito um pouco por Capinã e Torquato. E o Vinícius era uma espécie de mestre de cerimônias. Ele ficava sentado na mesinha dele com um copo de uísque, aquele cenário típico dos shows de Vinícius na época. E ali apresentava a Bethânia, me apresentava, cantava conosco músicas, especialmente as dele, que nós incluíamos no repertório. E foi um
um momento interessantíssimo, importantíssimo, porque foi quando nós fomos apresentados. Bethânia já havia sido, mas eu não. Eu foi mesmo quando cantei no Rio pela primeira vez. Um velho calção de banho, o dia pra vadiar um mar que não tem tamanho, um arco-íris no ar. Depois da praça cair, senti preguiça do corpo e numa esteira de vinho, beber uma água de coco é bom. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Ah, minha ciranda, essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Ainda há poucos dias encontrei com ela lá no Recife, com Lia. Lia tá bem, tá boa, tá ótima, cirandeira, extraordinária, é viva, forte, excursionando, fazendo trabalhos pelo Brasil, até no último projeto Pixinguinha, ela excursionou pelo Brasil. Naquela época não era conhecida, a não ser pelas pessoas da comunidade ali, em Itamaracá e no entorno, ali no Recife, nas pessoas que conheciam a manifestação das cirandas e tal. Ela não era conhecida de todo. Mas também, como aconteceu com os Zabelê, acontecia muito frequentemente naquela época de nós, autores, não é, urbanos, enfim, das cidades grandes, utilizarmos motes de canções tradicionais, enfim, populares do interior, e dali desenvolvermos canções inteiras, outras diferentes daquelas, mas usando os motes. E a ciranda da Lia foi exatamente assim, porque tem essa ciranda que é famosíssima, né? Essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Estava na beira da praia, ouvindo as cirandas, né? Na beira do mar. E dali a gente fez outros versos e eu desenvolvi também outros pedaços da canção e fizemos essa canção baseada na canção da Lia, nessa ciranda, que não sei se é dela, mas é dali da comunidade, né? Lia é uma cirandeira, ela própria autora de muitas das cirandas que canta, mas também intérprete das coisas criadas coletivamente ali, não é, na comunidade. O que eu acho dos cantadores? Olha, são verdadeiras máquinas, né, de produzir versos, né, poesias. Eles dominam técnicas de rima, de processamento de palavras, não é, enfim, a métrica, várias métricas, os agalopados e os alexandrinos e todas aquelas formas clássicas de versejar, e dominam fortemente a rima improvisada, não é? Contadores eméritos de histórias maravilhosas, em geral ligadas ao mundo fantástico, ao lobisomem, à curupira, ou ligados à vida dos personagens da região, os vaqueiros, os tropeiros, os cangaceiros, os homens bons, os homens maus, e narradores extraordinários, com um poder
incrível de narração, tocando uma viola insinuante, né? Uma viola de talhe oriental, como na velha tradição da Índia e tal, com aquele som permanente, né? E numa tonalidade única, basicamente numa única tonalidade, e aproveitando essa esteira, esse colchão sonoro para fazer as improvisações com as palavras, com os versos. São versejadores extraordinários, vêm de uma tradição europeia, enfim, ibérica, basicamente, ainda hoje na Espanha. E hoje eles começam também a se juntar. Eles fazem intercâmbio com o mundo inteiro, né? E começam a fazer intercâmbio com os rappers, né? Que são os repentistas atuais, né? Os repentistas urbanos que fazem rap, mas que são, na verdade, a mesma coisa, são repentistas. Amor não tem que se acabar. Eu quero e sei que vou chegar. Até o fim eu vou te amar, até que a vida em mim resolva se apagar. Amor não tem que se acabar. Eu quero e sei que vou chegar. Até o fim eu vou te amar, até que a vida em mim resolva se apagar. E aí vai. É uma música que eu fiz para Belina. Você conheceu Belina, né? Acho que tem impressão, não sei se você conheceu. Minha primeira mulher com quem me casei, mãe da Nara e da Marília, que veio comigo para São Paulo, exatamente naquela época. Você conheceu, viveu comigo aqui nos primeiros tempos. E quando nós nos separamos, eu fiz para ela essa canção, né? Amor até o fim, que Elis gravou de uma forma magistral, né? O que eu achava de Elis? Bom, primeiro eu era apaixonado por ela, então já não achava nada, né? Quem é apaixonado não acha nada, já não consegue achar, né? E eu era completamente apaixonado por ela. Além disso, claro, também conseguia me distanciar um pouco da paixão e vê-la mesmo como grande artista que era, né? Extraordinária intérprete e instigante, estimulante. No meu caso, por exemplo, ela teve um papel extraordinário. Era muito instigante, fustigante mesmo, exigente. Estava sempre... Cadê as músicas novas? E aí, pá! Tinha aquela coisa. Era uma mulher maravilhosa. Eu não lembro. Cantar não lembro, mas eu sei que eu fiz com Duda. Cheguei a gravar uma gravação longa, uma versão longa dessa música que eu fazia num show que eu fiz aqui no Teatro das Nações, aqui em São Paulo. E aquele repertório daquele show foi gravado. E entre eles, entre as canções, estava Doente Morena, que eu tenho a impressão que ali chegou a gravar também. Entre brinquedos, cigarros, o tesouro da juventude, em não sei quantos volumes, e quando canto deixo a imaginação voar. Prezada amiga Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, dando tempo, aperfeiçoando o imperfeito, dando um tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. Eu não sou Pelé nem nada,
Se muito for, eu sou um tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão. Homenagem ao meu amigo Afonsinho. Um médico, né, daqui do interior de São Paulo. Ele radicou-se no Rio, né? Ficou lá e jogou muito tempo no Botafogo e tal. Muito amigo dos Novos Baianos. Muito amigo nosso, uma pessoa doce, maravilhosa. E eu fiz o meio de campo em homenagem a ele. Prezado Afonso, amiguinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando um tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão entrou com bola e tudo. Eu passei muito tempo aprendendo a beijar outros homens, como beijo meu pai. Eu passei muito tempo pra saber que a mulher que amo, que eu amei, que amo, que amarei, será sempre a mulher, como é minha mãe. Como é minha mãe, como vão seus temores. Aliás, essa é pai e mãe, né? A que você se refere, qual é o título que você falou? Eu preciso... como é que diz? Sabe, gente, é tanta coisa pra gente saber. O que cantar, como andar, onde ir, o que dizer, o que calar, a quem querer. Me lembro do dia que eu fiz essa canção no Flamengo, num apartamento ali no Flamengo, apartamento da Dezinha, avó da Sandra, com quem eu era casado na época. E eu estava lá, era um fim de semana, um sábado, sozinho no apartamento de tarde. E eu peguei o violão e comecei a dedilhar e fiz. Cálice, com Chico, né? Era uma sexta-feira da Paixão e na véspera eu havia falado com o Chico ao telefone porque nós teríamos que fazer uma canção juntos. Era o Fono 73, não sei se você se lembra. Então, a mim e a Chico, coube a tarefa de fazer uma música. Era a Semana Santa e o Chico me ligou na quinta-feira combinando para que a gente se encontrasse no sábado para, enfim, fazer a música, começar a fazê-la e tal. Na sexta-feira da Paixão, eu em casa, pensando exatamente em que propor ao Chico, que caminho tomar na feitura daquela música, o clima do dia, né, da sexta-feira da Paixão, me suscitou a ideia do cálice, não é? O cálice, enfim, símbolo do sacrifício de Cristo e aquilo tudo. Escrevi os primeiros versos: Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue e tal, e alguns outros versos. E no sábado, então, fui ao apartamento do Chico ali na Lagoa. Você lembra? Lá na cobertura da Lagoa, ali no Rio, da Lagoa Rodrigo de Freitas. E apresentei, mostrei a ele a ideia e tal. Ele achou legal. E então ele disse, o cálice, tem o cálice também. Eu tinha tido a ideia do cálice sagrado e ele teve a ideia do cálice, enfim, da censura. E então nós complementamos, ele complementou a letra, fez
outras estrofes, mais 2 estrofes, e nós terminamos. Imaginamos ali uma melodia para seguir o refrão, e 2 dias depois eu alinhavei tudo, levei para ele, e ele também retocou aqui e ali, e nós aprovamos a canção. Depois foi censurada, né? Não deixaram cantar. Só muito tempo depois é que Milton conseguiu gravar. Com Dominguinhos. Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. É um blues nordestino, né? Bem ao gosto do Dominguinhos, né? E que ele já havia gravado antes, sem letra, como uma espécie de forró mais saltitante. E quando ele me apresentou, já me apresentou assim, nessa versão mais balada, mais toada, mais blues. E eu fiz uma letra, me lembro. Morava no Leblon na época, no Rio. Barato total. Quando a gente está contente, tanto faz o frio, tanto faz o quente, tanto faz que eu me esqueça do meu compromisso com isso e aquilo que aconteceu 10 minutos atrás. 10 minutos atrás de uma ideia já dá para uma teia de aranha crescer e prender sua vida na cadeia do sentimento que de um momento para o outro começa a doer. Lá, 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 lá. Se tornou uma canção muito querida dos músicos, assim. Nem sei muito porquê, mas como Se Eu Quiser Falar com Deus também se tornou. E Gal gravou, né, o Barato Total. Me lembro que eu fiz uma afinação diferente no violão, fiz a corda, a prima, né, a corda Mi afinada em Ré, para poder fazer eu fiz um balacobaco assim, daqueles tipo Jorge Benjor, por quem eu continuo sendo apaixonado. E a Gal gravou. Juro, 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 beba. Nós estávamos com o Jorge Benjor no estúdio para fazer aquele disco que nós fizemos, bem assim, espontâneo, quase que improvisado. E um dia ele achou um santinho com a oração do São Cristóvão, exatamente. Ele achou um santinho no chão do estúdio, né? E no dia seguinte ele chegou com uma música, assim, feita para o São Cristóvão. E eu, naquela época, levava para o estúdio umas garrafinhas de Jurubeba. Eu me lembro olhando o rótulo da garrafa da Jurubeba, dizendo assim, bom, amanhã eu vou trazer também uma música com a Jurubeba para fazer jus a essa força, né, de manifestação improvisada, espontânea do Jorge. E aí foi exatamente, eu fiz a canção. No dia seguinte eu apresentei assim para ele, nós ali mesmo na hora ensaiamos e saímos cantando em improviso, tudo daquele jeito. Mas foi assim, foi inspirada pelo santinho do São Cristóvão. João Donato, eu não me lembro exatamente o dia, a hora, a situação específica em que eu conheci João. Foi ali no Rio, certamente, naquele tempo, né, nos anos 80 já,
que ele se aproximou de nós, do grupo, do Caetano, da Gal, de mim mesmo, com aquela forma ligeira, direta, não é, dele abordar a coisa da música e da composição. Estava sempre ali propondo fazer alguma coisa, fazer uma... A bruxa de mentira. E me lembro de uma noite que... Bom, e eu conheci, então, Donato ali, naquelas circunstâncias no Rio. Tenho a impressão que Caetano, a aproximação mais intensa, assim, onde nós solidificamos mesmo assim uma relação de amizade, de colaboração e tal, foi a partir do show que Caetano dirigiu para a Gal, né? Fez com a Gal quando ele fez a Rã, que era o Sapo, né? Originalmente sem letra. E pananada e aí, naquela época, eu fiquei amigo de Donato e tal. Dó natural, né? O dó natural. Beira do mar, lugar comum, começo do caminhar pra beira de outro lugar. Beira do mar, todo mar é começo do caminhar pra dentro do fundo azul. Água bateu, o vento soprou, o fogo do sol, o sal do Senhor. Tudo isso vem, tudo isso vai pro mesmo lugar de onde tudo sai, beira do mar. Foi lá, ele já tinha a canção, já tinha a música, e um dia ele me disse: leva essa música para você, leva essa música para você fazer alguma coisa. E eu me lembro que eu era férias, eu fui para Bahia, e para uma casa em Itapuã, com a família toda e tal. E eu me lembro que um dia, depois de ter vindo da praia, por volta das 6 da tarde, ter almoçado, brincado com as crianças e tal, me sentei na varanda da casa e fui ouvir a música do Donato, a fita com a música. E aí eu estava ali na beira do mar, né? E pronto, aí veio aquilo assim, aquela letra. Bonita, eu gosto muito muito simples, muito parecida com aquela simplicidade, né, exigente do João, né? E a letra saiu. Foi a primeira canção que a gente fez junto, né? Emoriô. Emoripaô, emoriô, emoriô, emoripaô. Ele já... Esse é um verso de candomblé, né? Enfim, uma cantiga de candomblé da Bahia. E ele já tinha feito essa utilização dessa canção, desse trechinho do Ijexá do candomblé, nessa canção que ele queria, enfim, que se fizesse. E daí Moriô deve ser uma palavra, não é? De amor, enfim. E eu fiz esses versos assim, imaginando o que seria Moriô, porque eu não sabia, não tinha a tradução do Iorubá na época, então fiz uma tradução livre do Emoriô, uma tradução poética livre do Emoriô,
como versos na sequência desse refrão. E aí ficou a canção, né? Iorubá. O Moriô é Iorubá. Moriô deve ser uma palavra nagô, uma palavra de amor, um paladar. Moriô deve ser alguma coisa de lá, o sol, a lua, o céu de Oxalá. Bananeira, era uma festa na casa do Caetano, aniversário de alguém, no Leblon, na praia do Leblon onde o Caetano morava, e nós estávamos, mesma coisa, Donato chegava com a, né? Bananeira não sei, bananeira sei não, bananeira sei não, a maneira de ser, bananeira sei lá, bananeira não sei, bananeira sei não, isso é lá com você. Foi assim, eu me lembro que Moreno era pequenininho na época, Moreno, filho do Caetano, estava brincando assim ao nosso redor, por ali. Havia muitas pessoas na sala. A maneira de ver, bananeira não sei, bananeira sei lá, bananeira sei lá com você. E eu fiquei brincando com a canção, e aí veio: será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar do coração, bananeira não sei não, bananeira sei não, a maneira de ser, bananeira não sei lá, bananeira sei não, isso é lá com você. As músicas com Donato eram assim, feitas assim, meio na brincadeira, meio como crianças jogando jogos de palavras, né? Torneios literários infantis, uma coisa assim, as brincadeiras infantis, infanto-juvenis com as palavras. As minhas músicas com Donato foram quase todas feitas assim. Patumbalacumbe. Também, essa daí eu nem me lembro, baixinho, como é que foi. Rapaz, essa já tem uma história mais, um pouco mais elaborada. Mas, na verdade, Donato também, ele aparecia com as fitas com Leila 1, Leila 2, Leila 3, Leila 4. Leila era a moça com quem ele namorava naquela época. E fazia para ela várias canções ao piano, tocava canções assim, instrumentais. E eu me lembro que ele chegou lá em casa um dia com uma fita, Leila 1, Leila 2, Leila 3. E disse assim, vamos fazer uma música e tal. Escolha uma dessas aí, vamos fazer. E sentou-se lá no sofá e eu fiquei ouvindo. Acho que é Leila 4, se não me engano. Aí eu me fixei nela e eu me lembro que ele adormeceu no sofá. E eu então rabisquei. Comecei a rabiscar. A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. Eu pensei em mim, eu pensei em ti. E quando ele acordou, eu disse assim, olha, eu fiz aqui uns rabiscos, umas coisas, ouça e tal. Aí eu cantei para ele, ele gostou. A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução
invadir meu destino a paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição só a guerra faz, nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos anos. A paz. Resolvi cantar essa toda, porque eu adoro essa música. E você falou de Vamos Fugir. Eu tinha ido gravar na Jamaica, né, com os Wailers. O Liminha tinha vamos gravar com os Wailers, eu louco por reggae, por Bob Marley, por tudo aquilo. Vamos na Jamaica gravar com os Wailers, acertou e tal, e nós fomos para Jamaica. E fomos meio assim, sem... Fomos, né? Fomos gravar. Vamos gravar o quê? Vamos embora. Aí aí o Liminha chegou com essa tum tum dum dum tum dum dum tum dum tum tum dum. E aí, vamos fugir deste lugar. E aí eu fiz a letra lá. Fiz uma letra em português e fiz uma letra em inglês. E gravamos as duas, eu me lembro. Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Por isso que eu digo, vamos fugir pra outro lugar. Vamos fugir. Onde quer que você vá, que você me carregue. Luiz Gonzaga. Bem que essa noite eu vi gente chegando, eu vi sapo saltitando e ao longe eu vi o ronco alegre do trovão. Alguma coisa forte pra valer tava pra acontecer na região. Quando o galo cantou que o dia raiou, eu imaginei, é que hoje é 13 de dezembro e a 13 de dezembro nasceu nosso rei. Essa música ele fez em 1951. No dia 13 de dezembro de 1951, Luiz Gonzaga amanheceu no Rio de Janeiro e, alegre, satisfeito, era seu aniversário, pegou a sanfona e saiu tocando essa música. Com aquele entusiasmo, né? O resfolego entusiasmado do acordeon, típico, né? E um choro, né? Porque ele estava no Rio e era muito impregnado por aquela atmosfera carioca e tal. Adorava os músicos, né?
o pessoal, né, dos regionais do Rio, eram todos amigos dele e tal. E ele era apaixonado pelo choro e fez esse choro. Muitos anos depois, eu fui passar o aniversário dele, foi em 89, se não me engano. Ou mais já, poucos anos. Que ano Gonzaga morreu? Foi uns 2 ou 3 anos antes dele morrer. Eu fui passar o aniversário dele, 13 de dezembro, lá em Exu, lá no sítio. Ele convidou vários amigos, vários colegas, o Dominguinhos, o Jereba, enfim, como é o nome daquele menino acordeonista de Fortaleza? Valdones. Valdones estava lá também, era menino ainda, naquela época, moleque ainda, estava adolescente, enfim, hoje já é um rapaz. E estávamos todos reunidos ali na sala de jantar, na véspera do aniversário dele, na véspera chegamos ao sítio para comemorar o aniversário dele no dia seguinte. Naquela noite, depois de jantarmos, nos reunirmos, batermos papo ali, nos recolhemos todos aos nossos quartos, enfim. E eu me lembro que no pátio, assim, dali do sítio, no quintal, cheio de sapos, né? Muitos sapos. E aquilo me inspirou e eu acabei escrevendo a letra. Bem que essa noite eu vi gente chegando, eu vi sapos saltitando e ao longe eu vi o ronco alegre do trovão, porque muito longe havia relâmpagos, né? E um leve som, assim, um som distante de trovoada. E eu fiz essa música para homenagear o Gonzaga. Então ela foi feita em 2 13 de dezembro, né? O primeiro em 1951 e o segundo já em 98, por aí. Buda Nagô? Buda Nagô é o Dorival Caymmi, né? Que eu... Não, nem um pouco, né? Querido, quando eu fui nos 80 anos dele e já... Não, na verdade, não foi nem isso, não. Eu estava em Roma, foi o seguinte, eu estava em Roma, eu havia ido fazer um show com a família Marley. Em Roma. Família do Bob Marley. Os filhos, a Rita, a mãe, os Wailers. Resolveram fazer um tributo a Bob Marley em Roma e me convidaram para ir fazer. Eu fui. Naquela noite, vindo do show, no hotel, por alguma razão eu me lembrei de Caymmi, Dorival. E aí Dorival é ímpar, Dorival é par, né? Dorival é terra, Dorival é mar. E aí fiz o Buda Nagô. Porque associei toda aquela, né, aquela
paz, aquela tranquilidade, aquele tempo taoístico, né? Característico do Caymmi, né? Do deixar escorrer as coisas, deixar escorrer as horas e não se avexar com nada. E tudo aquilo me inspirava a ideia de um Buda. Também o jeito, né? A figura física do Dorival. E aí resolvi botar o nome dessa canção de Buda Nagô. Parabólica Mará. Aí já é uma canção com aqueles conceitos elaborados, né, de intervenção a canção como resultado de uma reflexão sobre o tempo histórico, sobre o tempo, não é? Sobre as questões culturais da época e tal. E você sabe que eu sempre gostei dessa história de tecnologia, né? O Lunic 9, nós já falamos aqui, né? O cérebro eletrônico que eu fiz na cadeia também, quando eu estava preso no quartel no Rio. E estou sempre mexendo com essas coisas assim. E o Parabólica Mará também, quando surgiram as antenas parabólicas e toda essa coisa do mundo cibernético, os computadores e enfim, as telecomunicações tais como elas se definem no mundo contemporâneo, eu resolvi fazer uma canção sobre isso, associando símbolos da tradição, não é, com as inovações tecnológicas. Daí que tem aquele balaio, não é, na foto da capa, tem Maria, minha filha, com um balaio na cabeça, como se fosse uma antena parabólica, né? E essa ideia do balaio e da antena parabólica, o berimbau, né, como uma não é uma captação, uma possibilidade de captação de ondas sonoras, enfim, de frequências várias e inusitadas e tudo. Todo esse mundo, esse intercruzamento entre tradição e inovação. A mesma coisa. Internet também. Pela internet é uma música exatamente como Parabólica Mará falava das telecomunicações, pela internet fala do mundo cyber, né? Do cyberespaço. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje nesse infomar, o infomar, né? O mar da informação, o mar da informática. É isso, eu tô sempre gosto sempre de brincar com essas coisas. Pela internet foi a última dessas canções que eu fiz, assim, de teor mesmo tecnológico, né? Você já ouviu falar num negócio chamado CC? Cultura comum. O que eu sei? O Creative Commons. Já ouvi. Que é uma ideia de que a questão autoral precisa voltar ao leito das práticas. O direito autoral deve ser praticado como um direito de todos, um direito em que os autores sejam contemplados pela razão óbvia de que são autores, detentores de direitos individuais, mas, ao mesmo tempo, o direito público de acesso às obras, às criações, que é a doutrina jeffersoniana, digamos assim, do Thomas Jefferson, né? Que, quando pensou na Constituição americana, no aperfeiçoamento constitucional americano, pensou nessa questão do equilíbrio do direito autoral, que ao mesmo tempo contempla o autor individual, mas contempla a dimensão social, coletiva
das obras intelectuais. E ao longo do tempo essa coisa esse equilíbrio foi, de uma certa forma, se perdendo. E agora há correntes do pensamento do novo pensamento jurídico, acadêmico, americano, sueco, europeu de um modo geral, e também Brasil e outros lugares do mundo, que acham que trabalham para que esse equilíbrio seja restaurado, ou seja, para que se tenha uma flexibilização do direito autoral, não é? No sentido de que as obras intelectuais possam, ao mesmo tempo, remunerar os seus autores, mas serem acessadas, terem facilitação para o acesso coletivo a elas. Quer dizer, esse é o conceito que marca o Creative Commons e tantas outras iniciativas nesse campo da flexibilização do direito autoral. É uma coisa que nós no Brasil também estamos trabalhando. Eu tenho me associado a todo esse conjunto de iniciativas internacionais nessa direção. Carnaval? Não quero mais chorar por causa de um amor qualquer. A dor tem que acabar no carnaval, se Deus quiser. Faz um ano desse amor, esperei até cansar. Carnaval me trouxe a dor, carnaval tem que levar. Não quero mais chorar por causa de um amor qualquer. A dor tem que acabar no carnaval, no carnaval, no carnaval, se Deus quiser. Era assim o carnaval para mim, era uma festa em que eu ia para a rua, eu ia para os salões, ia para os bailes, me apaixonava e me machucava todo, porque amor de carnaval era assim, né? Acabava o carnaval, cadê? Onde é que ela foi? Onde é que ela está? Não encontrava mais, não sabia mais onde estava, passava dias, semanas atormentado. Às vezes até reencontrava, mas raramente reencontrava os amores de carnaval. E na Bahia, então, onde o carnaval foi ficando cada vez mais na rua, né? Os encontros foram ficando cada vez mais fortuitos, mais efêmeros, né? Mas é uma festa linda, né? Uma festa cada vez mais incrível, cada vez mais assumida como característica brasileira, dimensão mesmo da vida brasileira. Todas as marchinhas e todos os sambas da Linda Batista, do Jorge Veiga, Me dá um lenço mandarim, bote um pouquinho deste cheirinho pra mim. Bote mais um bocadinho, com este cheiro eu vou pro céu devagarinho. Me dá um lenço mandarim. Isso por exemplo, era uma marchinha do Jackson, do pandeiro, não é? Que fazia coisas maravilhosas no carnaval. Jorge Veiga fazia sambas maravilhosos, cantava sambas maravilhosos, Blackout, todas aquelas grandes figuras que faziam. Eu via. O carnaval, para mim, era isso. Antes de tudo, era a música, né? O carnaval entrava nos corações da gente com a música, através da música. Depois foi virando uma festa de para outras coisas, né? Para esfregos e agarros e
comes e bebes e coisas assim. Mas, originalmente, o carnaval... Eu me lembro daqueles cadernos de modinhas, né? Onde a gente aprendia a cantar. Vinham as letras de carnaval, a gente escutava as músicas no rádio e vinham os caderninhos, né? Com as letras que a gente comprava nas bancas de jornal, com as letras de música, das músicas de carnaval. Ele e Eu. Uma canção que eu fiz em Londres, para mim, Caetano. Ele é Caetano, eu sou eu mesmo. Como é que diz a música, meu Deus? Ele vive calmo e na hora do porto da barra fica aflito. Eu vivo aflito e na hora do porto da barra fico calmo. Ele vive. Bom, por aí vai, mas na verdade é isso. Ele vive calmo e na hora do porto da barra fica aflito. Eu vivo aflito e na hora do porto da barra fico calmo. É um diálogo entre as duas personalidades, entre os aspectos coincidentes e contraditórios da nossa personalidade. Na verdade, eu e Caetano é Leão, eu sou Câncer, enfim. Ele é até certo ponto, enfim, ele tem uma certa ênfase na racionalidade, eu tenho uma certa ênfase na irracionalidade. E a música trata disso, né? Trata desses contrastes, não é? O sol e a lua, essa coisa... Ele muito histórico, eu muito mitológico, enfim, toda essa... E a gente usa isso e impressiona. Então, ele é realmente muito lunar, assim, porque ele é mais inconstante, ele é mais misterioso e ele é muito mais sombrio e fechado. Embora o Gil seja uma pessoa... Se você for ver um show do Gil, for ver um show meu, você vai ver o Gil, o extrovertido, e vai me ver como uma pessoa mais melancólica. Mas, conhecendo de perto, o Gil é muito mais fechado e muito mais oculto do que eu. Eu sou muito aberto, muito solar. Tudo meu tende a se exteriorizar e a se comunicar com os outros. Ah, essa sim. Ô Mulu, Ogum, Oxum, Oxumaré, todo o pessoal manda descer pra ver filhos de Gandhi. Iansã, Iemanjá, chama Xangô, Oxóssi também manda descer pra ver filhos de Gandhi. Mercador, cavaleiro de Bagdá, ó filho de Obá, manda descer pra ver filhos de Gandhi. Senhor do Bonfim, faz um favor pra mim, chama o pessoal, manda descer pra ver filhos de Gandhi. Ó meu Pai do céu, na terra é carnaval, chama o pessoal, manda descer pra ver filhos de Gandhi. Mercador, cavaleiro de Bagdá, ó filho de Obá, manda descer pra ver filhos de Gandhi. Senhor do Bonfim, faz um favor pra mim, chama o pessoal, manda descer pra ver filhos de Gandhi. Ó meu Pai do céu, na terra é carnaval, chama o pessoal, manda descer pra ver filhos de Gandhi.